capitão à família real. Do Barão de Alfenas, a formação de grandes criatórios. Uma região, uma tradição, um cavalo que, assim como seu cavaleiro, foi desbravador das terras no Brasil. Ele atravessou gerações com sua grandiosidade. Funcional, de beleza zootécnica inconfundível. Marchador. Só podia ser o Manga Larga Marchador. Temos o prazer de apresentar mais uma história de paixão. A família Meireles, da fazenda Engenho de Serra. O cavalo, ele realmente é o elo entre o ser humano e a natureza. A gente sabe da importância do cavalo para o cotidiano do ser humano. Eu me chamo Renato Campos Meireles, tá? Eu sou filho de Francisco Roberto Meireles de Andrade e Sônia Campos Meireles. A minha mãe hoje é atual proprietária, né, juntamente com a família, da Fazenda Engenho de Serra, que é um dos berços da raça Manga Larga Marchador, tá? Está localizada em São Vicente de Minas, sul de Minas. Eu sou a 6ª geração do Barão de Alfenas e eu sou a 10ª geração dessa fazenda, porque na realidade o patriarca da nossa família veio 10 anos antes do patriarca da família Junqueira, que é o João Francisco Junqueira, para o Brasil. Na América do Sul não tinha animais, tá? Não tinha cavalos. Animais que eu falo equinos e equinos, né? Os primeiros animais que vieram para cá, conforme a história, vieram em 1500. O primeiro patriarca da nossa família, conforme eu falei, chamava Capitão Antônio de Brito Peixoto, tá? Ele era casado com Maria Moraes Ribeiro. Ele veio por volta dos relatos de 1729. Ele veio de Braga, em Portugal. Meu nome é Roberto Campos Meireles, eu sou filho do Francisco Roberto Meireles de Andrade e Sônia Campos Meireles. Meu pai é a 5ª geração de descendentes do Barão de Alfenas e nós estamos aí no mundo do cavalo desde os primórdios aí. Gabriel Francisco Junqueira, o Barão de Alfenas, casou aqui em São Vicente de Minas, na Capela do Espírito Santo, em 1808. Né? A bisneta dele foi casada com meu bisavô, Severino Eugênio, né? E vieram morar aqui no Engenho de Serra. Ele casou com a filha da Fazenda Pitangueira. Só que as duas fazendas, a Pitangueira e o Engenho de Serra, pertenciam à nossa família, tá? Então foi o início dos laços de amizade, de relacionamento do Barão, tá? Com as fazendas aqui de São Vicente, 1808. Coincidiu o casamento com a data que a família real veio para o Brasil. Em 1812 que vieram os primeiros animais andaluzes, né, da codelaria ao terra de chão, para cruzar com os animais daqui. Tá? Então, o cruzamento desses animais deram início à seleção dos animais que já, a partir daí já são considerados Manga Largas Marchadores nas fazendas aqui da minha família. Pitangueira, Engenho de Serra, inclusive tem outras também, Porto, Bela Vista, tudo pertence à mesma família. Severino Eugênio de Andrade, que é meu bisavô, tá? Pai de José Ribeiro de Andrade, que é pai de Francisco Roberto Meireles de Andrade, tá? Que é meu pai. Ele foi um visionário, tá certo? Então ele enxergou a necessidade de selecionar animais rústicos, macios, confortáveis, né? De andamento cômodo, com saúde, tá? E para o trabalho e para o lazer, que era a caçada de veado. Esses animais, né? Foram a base da nossa tropa, tá certo? E contribuíram para a formação de vários outros criatórios. A Fazenda Engenho de Serra, ela sempre sobreviveu da agropecuária, né? Nós tivemos aí, no século passado, teve a suinocultura, teve a cafeicultura, mas não todas as duas foram encerradas e permaneceu a atividade leiteira e a criação de cavalo. Todas as duas são fundamentais para a sustentabilidade financeira da fazenda. O Engenho de Serra sempre teve os animais de destaque, né, pelo trabalho que eles faziam naquele período de seleção, que eram muito rigorosos na seleção. Já passando para o século passado, já no início de 1900, né, os animais de Engenho de Serra começaram a se despontar, né, pela qualidade, pelas as virtudes que os animais tinham e pelo trabalho que era feito de seleção.
naquela época, né, o meu avô e o meu bisavô, eles foram visionários, né? Eles já enxergaram, né, tiveram essa visão de uma seleção de animais que realmente ia atender o que se necessitava na época. E até hoje está aí. Entendeu? E quais são essas características? Animais fortes, resistentes, tinham que resistir ao carrapato, mais cômodos, de bom temperamento, esperto e de boa índole. Então acho que isso que manteve a tropa do Engenho de Serra até hoje, na atualidade. Várias fazendas que compraram os animais, que continuaram os acasalamentos, exporam os animais nas exposições e sempre falaram, ó, esses animais foram do Engenho de Serra. Em meados do século passado, nós tivemos alguns animais que foram de extrema influência na formação do manchador. Né? Por exemplo, o baluarte do Engenho de Serra foi um cavalo que saiu daqui e foi registrado na Fazenda Herdade. A maioria dos animais do manchador hoje tem sangue do baluarte do Engenho de Serra. O Abismo, que é um cavalo também que foi vendido aqui com 2 anos, né, registrado como Seta Caxias, foi registrado na Fazenda Seta. Foi um cavalo também que tem inúmeros descendentes dentro do Manga Larga Machador. E assim vários outros, né? Aí teve o Bismarck, teve Prelúdio, teve Ouro Preto, teve Morena, Catita, Queimadinha. Uma coisa interessante que o nosso pai falava pra gente é em relação ao nome da raça. Por que o nome Manga Larga Machador? Eu sei que hoje até existe mais de uma versão, mas a versão que o nosso pai, 5ª geração do Barão de Alfenas, falava pra gente é a seguinte: é por causa do jeito de andar. Ele falava o seguinte, era o jeito de andar com os anteriores, né? Com as mãos do cavalo. Esse jeito de andar. Assim. O pai contava dessa maneira. Aí depois completaram Manga Larga Marchador, por causa do andamento machado. Eu tenho um tio que na época tomava conta da fazenda e ele foi a Batatais, estava precisando de um reprodutor e comprou um cavalo origem da fazenda Angaí, que chamava-se Ouro Preto. O cavalo ia ser castrado, estava num lote de animais para ser castrado. Ele falou assim, não, esse cavalo me serve. Pegou o cavalo e trouxe, vinha até de trem naquela época, né? Trouxe o cavalo para São Vicente de Minas e chegou aqui, o cavalo realmente era excepcional. Esse cavalo deixou aqui o Ouro Preto do Engenho de Serra, cruzado com a Olinda, com a égua baia do Engenho de Serra. Depois esse cavalo foi vendido para Herdade, foi registrado como Herdade Ouro Preto, que vem a ser pai do Jupiá, que vem a ser pai de vários animais de destaque na raça. O Ouro Preto do Engenho de Serra, cruzado com a nova égua, também raça do baluarte do Engenho de Serra, deu o Ouro Preto do Porto, que segundo o Sr. Zé Márcio Leite, que é pai do Marcinho Leite Juiz, que é uma pessoa dos maiores conhecedores de cavalo da raça, foi dos animais que ele viu a marcha de mais destaque na vida dele. Ele comentava que onde tinha Ouro Preto tinha marcha. Então assim, um cavalo que escapou do canivete, deixou de ser castrado por um feeling assim, de um criador, né? E veio a ter tanta influência na formação da raça conforme teve a linha dos Ouros Pretos. Outra história que a gente via contar muito é quando o Seta Caxias, né, saiu daqui, chamava Abismo, foi vendido para a região de Belo Horizonte, e o Seta Caxias tinha, o rapaz usava ele para fazer um percurso grande da fazenda dele, até na cidadezinha onde eles frequentavam. E numa dessas passagens, estava todo mundo, tinha uma enchente monstra, e todo mundo parado na beira da estrada, esperando ver se a enchente baixava, não tinha passagem naquela época. E ele pegou, chegou e falou assim, não, pode deixar que eu passo. Não, esse aqui eu tenho coragem de passar. Pegou e atravessou uma enchente, atravessou a ponte debaixo d'água com o Seta Caxias. Então são feitos assim de animais que realmente têm índole para servir o ser humano. São animais que foram criados e forjados, foi uma raça que foi forjada para atender às necessidades da época, né? E felizmente está aí até hoje, né? Trazendo alegria para nós e para nossos descendentes aí. A gente ama o cavalo. Né, o cavalo faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né, e toda a família, graças a Deus, é envolvida com esse mundo do cavalo. Nós temos um plantel em torno de 120 animais, né, e sempre buscando preservar tudo aquilo que nos foi passado de geração em geração. Né? Então nós chegamos hoje, quando a gente sempre tenta buscar uma seleção voltada assim, para aquele tipo de indivíduo que a gente deseja, que são animais que vão atender o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e vão atender aquela visão de cavalo que a gente acha que é o ideal. Então a gente sempre tem muita cautela em abrir sangue, para a gente poder
manter esse trabalho que nos foi passado de geração em geração, sem perder qualidade e sem começar a ter uma perda de nível de seleção. Com esse fomento da raça, melhorou o mercado, né? E a gente conseguiu manter essa sustentabilidade financeira com o cavalo. Temos um trabalho hoje bem distinto de marcha picada e marcha batida, né? Hoje a gente consegue, felizmente, ter as duas com qualidade dentro da fazenda e, graças a Deus, temos conseguido os resultados que a gente almeja. Temos conseguido produzir os animais que nos atendem e acreditamos que vai atender aí o futuro do cavalo. Aí. A gente tem que resgatar o que precisa ser resgatado e evoluir no que precisa ser evoluído. O segredo de tudo, para mim, está no equilíbrio. Meu sonho é que o cavalo que seja um campeão numa exposição possa ser montado por qualquer pessoa que esteja na plateia, para a pessoa poder ter referência do que é realmente um bom machador. Né? Então, assim, a partir do momento que você tem um cavalo que é o campeão da exposição e o leigo chegou lá, montou esse cavalo, falou assim, não, é isso que eu quero para o meu dia a dia, você vai ter um fomento muito grande dentro da raça.